Olá, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo e compartilhar um pouco da nossa Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre a Umbanda e desmistificar, ou seja, desenrolar esse grande novelo que é essa religião brasileira, né? A Umbanda, ela é uma religião brasileira, nascida, fundada, criada aqui no Brasil. A Umbanda, ela é de 1908. Nosso querido Zélio Fernandino de Moraes, vamos dizer, o fundador, o pai da Umbanda. Umbanda quer dizer a arte de curar ou a arte da cura. Portanto, se você tem uma busca, uma sede, venha conhecer a Umbanda. Quando Zélio Fernandino de Moraes começa com algumas manifestações espirituais, essas manifestações para um jovem de 17, aproximadamente 18 anos, imaginem, um jovem nessa idade, vindo de uma família extremamente católica, religiosamente católica, com essas manifestações. A família, os pais principalmente, se deram por muito preocupados mesmo. E acontece que, então, esse jovem passou por situações bastante indelicadas. Primeiro, para ter consciência, esse jovem passou por manifestações espirituais, mas acompanhadas de atendimentos, até mesmo sendo exorcizado. A família tinha um tio que era padre naquela época e pediram socorro a esse tio por várias vezes. Depois de muita tentativa, perceberam, durante várias vezes que esse tio atendeu, perceberam que a questão se acalmava, mas não cessava por inteiro. Acontece que Zélio continuou com períodos curtos, tendo ainda suas manifestações. E a família recorre à ajuda de um amigo que na época era espírita. E esse amigo, então, pediu permissão à família de Zélio, do jovem Zélio, que permitisse que ele fosse conduzido até um centro espírita. Naquela noite, Zélio foi conduzido a um centro espírita e aí, tal qual foi a surpresa, que ao chegar para aquela sessão espírita, Zélio, antes de iniciar a sessão, quando sentavam-se à mesa, Zélio disse: "Olha, está faltando algo aqui, está faltando uma flor." Ele foi até o quintal daquele centro espírita, apanhou uma rosa branca e levou até a mesa. Agora podemos começar. A gente percebe também que o Zélio, o jovem Zélio, ele era bastante ousado, né? Nesse momento, quando começa essa sessão espírita, ali, naquela concentração, acontece, portanto, uma manifestação espiritual de um caboclo chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas. Esse caboclo, ou seja, alguém dos povos indígenas, né? Esse caboclo, ele se coloca diante dos presentes, se identificando como um caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí o dirigente daquela sessão espírita perguntou o que aquele espírito queria naquele lugar, o que aquele espírito esperava daquele lugar e de onde era aquele espírito. Quando ele se identifica como caboclo das Sete Encruzilhadas, entenderam, todos que estavam à mesa, os mais especialistas, entendedores do assunto, que aquele espírito, não sendo um espírito de alguém letrado, um espírito de alguém estudado, um espírito
que não possuía nenhum DR, nem de advogado, nem de engenheiro, nem de médico, entendeu que esse espírito teria passado pela sua vida terrena sem nada produzir, sem nada conhecer, sem nenhum entendimento. Portanto, não tinha nada de precioso, valioso para oferecer. Então pediram a esse espírito que se retirasse do local. Olha que interessante. Esse espírito respeitosamente disse que se retiraria do local, mas que a partir daquele momento estava nascendo no Brasil uma nova cultura de paz e de vida, que era a Umbanda. E que no dia 15, a partir do dia 15 de novembro, tão próximo daqueles dias, ele estaria dando seu atendimento, levando luz, levando amor e levando caridade a todos que precisassem. Dentro de um contexto socioeconômico, do contexto social, nós podemos perceber que esses espíritos que atuam na Umbanda, como pretos velhos, caboclos, baianos, ciganos. Entenda quando eu disser caboclos, que nós estamos falando dos povos indígenas, ok? Esses espíritos e demais espíritos erês, que são as crianças, eles não tinham espaço dentro dessa doutrina espírita, correto? Então, o Caboclos das Sete Encruzilhadas, ele traz uma nova perspectiva espiritual com a missão crística da coisa, mas voltada para um povo que era extremamente ou marginalizado ou também excluído da sociedade. Nesse momento, nasce a Umbanda com Zélio Fernandino de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908. Umbanda, a arte de curar, ou a arte da cura. E a Umbanda, ela recepciona, ela acolhe todos esses espíritos de pretos velhos, que já tinham sido escravizados nesse país, dos baianos, também um povo marginalizado, dos próprios povos indígenas, que nós vamos chamar de caboclos, das crianças e por aí em diante. Qual o fundamento da Umbanda? A Umbanda, ela tem o seu fundamento formado por um tripé. Umbanda, sua vertente do catolicismo, sua vertente do candomblé, portanto de matriz africana, e a sua vertente do espiritismo. A somatória dessas três vértices formam a nossa Umbanda. Então podemos dizer que a Umbanda é uma religião puramente brasileira, sim, puramente brasileira. Algo interessante que a Umbanda, ela é uma religião monoteísta. Ela não é uma religião de vários deuses, politeísta. Não, a Umbanda é uma religião monoteísta, de um só Deus, de um só Senhor. Entenda, quando nós dissermos Olorum, estamos se referindo a Deus, Criador. Quando nós dissermos Oxalá, estamos nos referindo ao Filho do Criador, portanto, que também passou por essa terra, é o Mestre, é o Cristo, é Jesus. Portanto, Umbanda, para que até mesmo nós pudéssemos abarcar todos aqueles que se achegavam, a Umbanda, ela também passou pela questão do sincretismo religioso, das imagens católicas, onde os escravos tinham que cultuar os santos católicos, mas tinham lá os seus santos africanos, tinham seus orixás. Quando nós dissermos orixás, entenda como divindade. E continuando a linha brasileira de Zélio Fernandino de Moraes, a Umbanda, a partir de 1908,
ela ganha em larga escala uma ocupação, ganham fiéis, ganham adeptos que querem vivenciar esse novo ângulo espiritual, no sentido de ser acolhido e no sentido de se encontrar. Inclusive, tem uma reflexão muito interessante de Dalai Lama, que diz, alguém pergunta a ele, qual a melhor religião? E ele diz, a melhor religião é aquela que te faz melhor, que te faz um ser humano melhor. E a Umbanda tem essa proposta de caridade, dois requisitos importantíssimos que nós não podemos deixar. A evolução do ser humano, a evolução da espiritualidade e também acreditamos na reencarnação. É importante deixar isso claro. A Umbanda, ela acredita na reencarnação. A Umbanda, ela acredita na evolução do ser humano, na evolução dos espíritos, na evolução a cada jornada existencial de nós que passamos por essa terra, pelo mundo terreno. Também é importante dizer que a Umbanda, ela está extremamente ligada à natureza. Como eu disse sobre as matrizes africanas, a Umbanda, ela está ligada à natureza. Veja, todos os orixás estão ligados à natureza. Imagine Olorum, que é o Deus, criador de todas as coisas, delegando tarefas aos orixás. Cada orixá está ligado a um elemento da natureza. O mais popular, nossa mãe Iemanjá, a rainha do mar, ligada às águas amaralinas, portanto, ligada ao mar. Ou seja, para entrar no mar, eu preciso pedir licença à nossa mãe Iemanjá. As matas, o verde, a fauna, a flora, as florestas, está ligada e pertence, esse elemento pertence ao nosso orixá Oxóssi, o caçador, o guerreiro, o multiplicador. O que eu acho mais interessante, de um lado, Iemanjá, mãe de todos os orixás, aquela que abraça, aquela que acolhe, aquela que traz para si. O que eu acho mais interessante em Oxóssi, um dos seus símbolos, que é o símbolo da fartura, é uma espiga de milho. Essa simplicidade é uma das coisas que nos traz encantamento. Uma espiga de milho, é impossível nós contarmos ou dizermos quantos grãos tem em cada espiga. Portanto, esse símbolo de Oxóssi, além do seu arco, da sua flecha, esse símbolo é o símbolo da multiplicação. Ou seja, Oxóssi é o senhor da caça, da fartura, é aquele que não volta para casa de mãos vazias, o guardador das florestas, do verde, da fauna, das matas, da flora. Temos também o orixá Xangô. Xangô é o senhor das pedreiras, o senhor das montanhas, é o senhor da justiça também, o grande rei de Oió. E assim por diante, também como Ogum, que é o orixá dos caminhos, aquele que abre os caminhos, o orixá guerreiro, o orixá da batalha, o vencedor. Teremos oportunidade, em outro momento, de estarmos falando um pouco, com mais profundidade, de todos os orixás. Mas é importante dizer que a Umbanda, ela é simplicidade, é caridade. Umbanda é amor, é luz divina. E eu não poderia deixar de dizer qual o trabalho realizado na Umbanda, se nós estamos falando de amor, de caridade, se nós estamos falando de luz divina, de simplicidade. Cada entidade, quando ela se manifesta nos seus locais de trabalho,
seja no campo de força, como eu disse, dos orixás, na mata, na cachoeira, no mar. Cada orixá, através das suas entidades, vão atuar reequilibrando o campo energético e trazendo dentro do campo áurico a proteção para cada um dos seus filhos, para cada um que busca essa ajuda. Além do que, as entidades, elas promovem e atuam num trabalho de orientação. Orientação ao consulente, orientação àquele que vai em busca da Umbanda, orientação àquele que está em desespero, que está em dor, que está sem rumo, aquele que está sem norte, aquele que precisa de uma palavra. Não sei se você já teve oportunidade de sentar à frente de uma entidade, de um preto velho, de um caboclo, e olha, ou de um baiano, eu posso te dizer, pode se despir de qualquer preconceito, de qualquer resistência. Permita-se, dê a você essa oportunidade. Conhecer sem críticas, conhecer sem pré-conceitos, para que você possa experienciar, que você possa experimentar, para que você possa sentir essa grandeza que é esse contato com a espiritualidade. E nós, em pleno século XXI, a Umbanda traz essa mensagem de paz, de luz, de sintonia, de criatura com o Criador. E é muito importante você entender, é muito importante que todos nós entendamos que criatura não pode viver longe do Criador. É necessário criar essa conexão. Religião vem do latim religare, que é religar a criatura ao Criador. Quando a Umbanda ela se coloca independente de templo, você é um templo. Se você estudar um pouco as Sagradas Escrituras, você vai perceber que até mesmo nas Sagradas Escrituras fica bem claro que cada um de nós somos um templo vivo. Somos um templo de Deus. Cada um de nós somos morada, somos casa de Deus. Zélio Fernandino de Moraes, nosso grande fundador, nosso grande patrono, que todo dia 15 de novembro nós celebramos o nascimento da Umbanda, a fundação da Umbanda, terreiro de Nossa Senhora da Piedade, no Rio de Janeiro. Que assim todos os bons amigos espirituais, todos aqueles que têm sede de paz, de luz, de simplicidade, entendendo que a religião, ela não escraviza, a religião deve ser libertadora. Qualquer segmento que escravize e que não traga libertação de pensamento, de evolução, de ser um ser humano melhor, tudo isso em nome de um Deus. Qualquer religião que faça o contrário disso não é religião. Portanto, não religa, não reencontra. Que Zélio Fernandino de Moraes nos conduza, a partir de hoje, a muitos e muitos aprendizados, a muito entendimento para a nossa evolução, para a nossa passagem nessa vida terrena e que possamos nos encontrar ainda por muitas e muitas vezes. Continue conosco. Mutubá, Saravá, o meu axé, Pai Sérgio, me abençoa e deixa contigo um abraço de paz, um abraço de luz. Saudação.